Pare tudo o que está fazendo e preste atenção no que vou te dizer agora. Sim, eu sei, você deve estar pensando. Mais um vídeo sobre relacionamentos, que emocionante. Mas calma, não se desespere, porque existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido, como aquela migalha de pão que você esqueceu de limpar do sofá. Estou falando do poder do silêncio. Mas não é qualquer silêncio. É o silêncio que acontece quando você finalmente percebe que tem valor, e não estou falando de valor em pontos de experiência de um jogo de RPG, mas do seu valor real na vida. Quando você se afasta, não é só a sua presença que falta. É como se você tivesse deixado um rombo emocional que deixa qualquer um confuso. Cada passo que você dá para longe dela gera uma incerteza que ela não consegue ignorar. É como um eco na caverna. Será que realmente perdi esse homem? E acredite, isso é mais impactante do que qualquer serenata que você poderia ter feito. Aqui está a chave que muitos não entendem. O que para você pode ser uma decisão consciente de se afastar, para ela se transforma em um sinal claro de que você não está preso a essa relação. Sua presença se torna uma escolha, não uma obrigação. Você não está ali por desespero, mas porque realmente quer estar. Ao se afastar, você comunica sem precisar pronunciar uma única palavra que você é quem tem valor nessa dinâmica. E vamos ser francos, quem não gosta de um pouco de mistério? Enquanto ela revisita cada conversa, tentando entender onde perdeu o controle da situação, spoiler, foi quando você parou de dar atenção. Você já chegou a essa conclusão há muito tempo. O jogo só faz sentido quando é jogado por vontade, nunca por imposição. É nesse momento que tudo começa a mudar. O que ela poderia interpretar como desistência agora é visto como uma demonstração de clareza e autoconfiança. Você se torna o enigma que ela não consegue decifrar. E quem não ama um bom mistério, não é mesmo? Já se inscreve aqui no canal A Sabedoria Oculta, porque toda semana eu trago reflexões, estratégias e verdades que ninguém teve coragem de te dizer. Curte esse vídeo para ajudar essa mensagem a chegar em outros caras que também precisam disso. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, porque, convenhamos, a gente precisa saber de onde vem essa sabedoria toda. Agora vamos ao que realmente importa. A primeira percepção dela é: você possui opções. O silêncio de um homem que se afasta comunica infinitamente mais do que qualquer súplica desesperada. Quando você reduz a frequência das suas respostas ou para de correr atrás como um cachorro atrás de um carro, ativa algo que mexe com o ego dela. Sua ausência expressa claramente: eu não estou aqui porque não tenho outras opções. Estou aqui porque escolhi estar. E quando você decide se afastar, isso demonstra que você realmente tem essa capacidade. Muitas mulheres só reconhecem o valor de um homem quando ele se distancia, entendendo que ele também é desejado e pode sim dizer não. Isso, meus amigos, é como dar uma mordida no melhor pedaço do bolo. A ausência se transforma em um sinal claro de que você é valioso. Se você se afasta e mantém a calma, isso mostra que existem outras prioridades além dela. E isso, mais do que tudo, acende a chama da competição. A ideia de que outras mulheres podem te querer mexe com a estrutura dela. Você deixa de ser previsível e se torna um enigma. O homem que tem opções é sempre o mais difícil de controlar. E adivinha? Você se posiciona como alguém que pode escolher ir a outros lugares e ela percebe que agora é a vez dela decidir. Manter você como uma das opções ou arriscar te perder de uma vez por todas. A pressão está no jogo. Se você já está cansado de ser aquele que corre atrás, de ser ignorado e testado sem fim, esse é o momento de inverter a situação. No primeiro comentário fixado, vou deixar um guia com um passo a passo para fazer com que ela volte a te procurar. E não se preocupe, não é uma receita de bolo, é apenas um guia para você deixar de ser o Mr. Nice Guy e se tornar o homem que não aceita migalhas. A segunda coisa que ela percebe é: você não precisa dela para ser feliz. A ansiedade que surge quando um homem demonstra que só encontra paz se ela estiver por perto é como uma sirene de alarme soando dentro dela. Quando você demonstra que sua felicidade não depende dela, isso muda a dinâmica. Você se torna o homem que tem seu próprio caminho. E isso a faz refletir sobre seu próprio valor no relacionamento. E claro, isso a deixa um pouco nervosa, porque quem não gosta de um pouco de drama? Ao perceber que você já não busca mais, não faz cobranças e não expressa descontentamento, é como se uma sombra se projetasse sobre ela. Aquele controle emocional que ela pensava ter sobre você começa a se desvanecer. E de repente, ela se vê cheia de perguntas existenciais. Ele realmente se importava comigo? Ou já seguiu em frente? E aí, meu amigo, vem a revelação. Ela se dá conta de que você continua a viver sua vida. Você respira, dorme, sorri, mesmo na ausência dela, o que, convenhamos, é uma habilidade que muitos homens ainda estão tentando aprender. Já se inscreve aqui no canal A Sabedoria Oculta, porque toda semana eu trago reflexões, estratégias e verdades que ninguém teve coragem de te dizer.
Curte esse vídeo para ajudar essa mensagem a chegar em outros caras que também precisam disso. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos criar uma rede de homens conscientes, firmes, que estão saindo da ilusão e assumindo o próprio valor. O silêncio que você impõe torna-se uma resposta poderosa, direta e impossível de ser ignorada. A terceira coisa que ela compreende é que você valoriza a si mesmo. Um homem que reconhece seu próprio valor não se desgasta tentando provar algo a quem não se esforça em retribuir. Seu afastamento não é um jogo, mas uma declaração. Não verbal, mas manifesta nas suas atitudes. Quando você para de aceitar o que é insuficiente, você demonstra que se respeita e que entende seu próprio peso, e isso a desarma. Ela pode tentar agir como se não se importasse, continuar postando sorrisos nas redes sociais, mas por dentro, ela está sentindo. Ela sabe que perdeu alguém que não se rebaixa, e isso é raro. Você se torna a exceção em um mar de banalidades. O que se destaca do comum se transforma em um pensamento constante. O homem que se afasta e se mantém firme não é apenas mais um. É aquele que escapou do controle dela. Aquele que ela não conseguiu moldar. E é por isso que você fica gravado em sua memória. Porque no fundo ela sabe que você reconheceu seu próprio valor antes mesmo que ela pudesse perceber o dela. A quarta coisa que ela percebe é que a dinâmica da relação mudou. Antes ela controlava o tempo, respondia quando queria, desaparecia quando bem entendia. E você estava sempre ali, tentando manter a conexão e esperando por um pouco de atenção. Mas agora você se afasta e a atmosfera muda radicalmente. NTE. Essa mudança pode não fazer barulho, mas abala tudo ao redor. Pela primeira vez é ela quem se questiona. Ainda tenho espaço na vida dele? Essa incerteza é desconfortável, especialmente para quem sempre teve o controle. Ela começa a prestar mais atenção em seus movimentos, tentando entender onde você está. Por quê? Porque a narrativa fugiu das mãos dela, e isso a incomoda. Você se torna um enigma, e tudo que não se compreende atrai. Ela percebe que se quiser estar presente na sua vida, terá que fazer mais do que apenas provocar ou sorrir de forma encantadora. Terá que provar seu valor, terá que merecer, e essa nova percepção transforma tudo. A quinta coisa que ela compreende é que você se afastou porque simplesmente se cansou. É simples assim. Você tentou, esperou, deu espaço, mas chegou a um ponto em que insistir se tornou sem sentido. E então, você se foi. Não com raiva, não com palavras excessivas, apenas com silêncio. Essa ausência fala alto porque o que antes era uma presença constante agora se transforma em um vazio. Isso mexe profundamente com ela. Ela sente que algo mudou, que o que era certo deixou de ser. E assim, a verdade se revela. Você se cansou, alcançou seu limite. E isso a surpreende. Muitas estão acostumadas a homens que insistem, que imploram mesmo sendo ignorados. Mas quando o padrão se quebra e você sai de cena sem alarde, sem tentar provar nada, isso impacta. Ela sabe que teve oportunidades e as deixou escapar. Você não desapareceu por capricho. Você se afastou porque se respeita. Porque se doar a alguém que só oferece o mínimo é desgastante, cansa a alma. E agora, o vazio que você deixou pesa mais do que sua presença jamais pesou. A sexta coisa que ela entende agora é que a responsabilidade de agir está nas mãos dela. Ela precisa decidir o que quer e como vai buscar isso. E assim começa um novo capítulo. Um momento de reflexão e, quem sabe, de transformação nas mãos dela. Ela começa a entender que a responsabilidade pela mudança precisa ser dela, que se deseja respostas, terá que ir em busca delas. Se quiser um reencontro, precisará ser a primeira a dar o passo. Essa realidade, sem dúvida, não estava em seus planos. Ela sempre imaginou que você estaria disponível, sempre ao alcance. Mas agora, a situação é diferente. O peso da ação recai sobre ela, e isso traz um novo desafio. Compreender a ausência é um processo intrincado, especialmente para aqueles que sempre contaram com um carinho constante, com um afeto assegurado. Ao decidir se afastar, um vazio se estabelece, e o ego dela tenta preencher esse espaço de qualquer maneira. A inquietação começa a aparecer. A necessidade de saber se ainda há um espaço para você na vida dela cresce de forma silenciosa. Ela pode não mostrar isso de imediato. Talvez esconda atrás de uma fachada de indiferença, mas interiormente já percebeu. Agora, se ela realmente deseja que você continue por perto, é ela quem precisa tomar a iniciativa. Nesse momento, ela descobre a profundidade da perda. A sétima lição que ela aprende é que você não se diminui. Existe um silêncio que comunica mais do que qualquer palavra poderia expressar. É o silêncio de alguém que parou de tentar justificar suas ações, que reconheceu que carinho não deve ser forçado e consideração não deve ser implorada. Quando você se afasta de maneira serena, sem dramas ou exigências, ela percebe uma diferença clara. Ela nota que você não está mais ali,
esperando por uma migalha de atenção. Isso a abala, pois no fundo estava acostumada a homens que se esforçavam ao máximo, que imploravam, que aceitavam o pouco como se fosse tudo. Mas você não. Você se retirou com dignidade, sem alarde, sem se rebaixar. E essa atitude, por mais silenciosa que seja, fica gravada em sua memória. Ela começa a compreender que você tem limites, que seu amor próprio é evidente e que, se quiser alguém ao seu lado, precisará lidar com um homem que não aceita ser tratado como uma opção secundária. A oitava lição que ela assimila é que você não se contenta mais com migalhas. Quando você aceita menos do que merece, ensina o outro a te oferecer ainda menos. Mas ao se afastar, porque não concorda em ser um plano B, a mensagem se torna clara. Você não está mais disponível para ser a última escolha. Isso transforma a dinâmica. Ela começa a recordar tudo. As mensagens que não foram respondidas, os encontros que foram adiados, as vezes em que você se esforçou e ela ignorou. Agora sua ausência comunica mais do que qualquer presença poderia expressar. Não foi um jogo, foi uma questão de respeito e de amor próprio. Você deixou claro, sem precisar pronunciar uma única palavra, que não permanecerá onde não é prioridade. E essa revelação impacta seu coração, seu ego e sua consciência, especialmente se ela pensava que poderia te manter por perto com o mínimo esforço. A nona lição que ela percebe é que o tempo dela se esgotou. Muitas mulheres acreditam que podem ter você ao alcance a qualquer momento, que podem testear seus limites, desaparecer e reaparecer quando desejarem, como se o tempo fosse algo trivial. Mas sua partida evidencia que o relógio não para, que o ciclo se fechou. E o mais marcante, isso não foi uma decisão dela, mas sim uma escolha sua. Quando um homem se afasta com firmeza, não há charme ou manipulação que possa reverter isso. O que resta é um silêncio que é frio e definitivo. Você não fez escândalo, não criou drama, apenas se afastou. E agora, a cada dia sem notícias, cada ausência sua é um lembrete de que ela deixou escapar o que acreditava que poderia ter para sempre. O que era certeza agora se tornou passado. O que antes era familiar agora se torna um eco distante. A 10ª lição que ela aprende é que você se transformou em uma incerteza. Antes, sua presença era um conforto, uma certeza que a fazia sentir-se segura. No entanto, agora, ela se vê cercada por perguntas sem resposta. Será que ele ainda se importa? Será que já seguiu em frente? Conheceu alguém novo? Essa inserte. Isa se torna uma companhia angustiante, uma sombra que a persegue. O que mais a perturba não é apenas o término em si, mas a falta de clareza sobre o que realmente aconteceu. A dúvida se instala como uma presença invisível, e ela pondera em contatar você, mas hesita. Vasculha suas redes sociais, mas opta por não interagir. Revive os momentos compartilhados, mas se pergunta se ainda há espaço para mais alguma coisa entre vocês. É nesse instante que você se transforma, porque quanto menos ela entende, mais profunda se torna a sua reflexão. O que antes era previsível, agora se torna um labirinto de incertezas, e o que era simples se transforma em um desejo ardente. No final das contas, o silêncio é a voz dos que já se reconheceram. Eles não imploram, não perseguem, não se justificam, simplesmente se afastam. Esse distanciamento se torna mais significativo do que qualquer desespero verbal. Quando você adota essa postura, tudo muda, pois não se trata apenas de se afastar, mas de afirmar seu véu. Alor. Você pode estar apenas respondendo ao que a vida lhe apresenta, mas é hora de reverter isso. Aqueles que se posicionam sabem exatamente qual caminho seguir e não se perdem em distrações. Se esse vídeo te fez pensar, não esquece de deixar seu like. Isso não é apenas um gesto, mas um sinal de que você é parte da minoria que realmente busca evoluir. Agora quero saber qual parte deste vídeo mais tocou você. Deixe seu comentário aqui embaixo, pois pode ser o ponto de virada não apenas para você, mas também para aqueles que lerem isso. E se você está realmente decidido a dominar suas emoções com clareza e firmeza, não perca tempo e confira agora o e-book Domínio o Estoicismo. Este é o guia que você precisa para deixar de lado as reações impulsivas e adotar uma postura sábia. O link está no primeiro comentário fixado. Não deixe essa chance passar, porque hoje pode ser o dia que muda sua vida. Assim, chegamos ao final de mais um episódio de A Sabedoria Oculta. Hoje exploramos como esses princípios do estoicismo podem mudar a forma como lidamos com os desafios da vida. Lembre-se de que a verdadeira força está em nossa capacidade de controlar nossas reações e cultivar a paz interior, mesmo em tempos difíceis. Ao praticar a sabedoria histórica, você não apenas se torna mais resiliente, mas também mais consciente de si mesmo e do mundo ao seu redor. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar nessa reflexão e transformação, não se esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam dela.
E claro, inscreva-se no canal A Sabedoria Oculta para não perder nossos próximos conteúdos que podem impactar sua vida. Queremos ouvir sua voz. Deixe um comentário significativo abaixo, compartilhando como o estoicismo tem influenciado sua vida ou quais práticas você pretende adotar a partir de agora. Sua experiência pode ser a inspiração que alguém precisa. Não perca a oportunidade de se tornar a melhor versão de si mesmo. Se esse vídeo trouxe uma luz na sua vida, já sabe, né? Deixa seu like e se inscreve no canal A Sabedoria Oculta. Afinal, todos os dias estamos aqui, criando conteúdos com todo o carinho do mundo, só para você. Porque vamos ser sinceros, o que mais você tem a fazer? Estamos aqui para compartilhar dicas práticas que, quem diria, podem realmente fazer a diferença. Então, não se faça de rogado. Comenta aqui embaixo a palavra gratidão e a frase em busca da minha melhor versão. Isso mesmo, estamos contando com você para que o algoritmo faça o seu trabalho e espalhe essa sabedoria para todos os homens que ainda estão perdidos por aí. Ah, e não esquece, seu engajamento nos comentários é tipo combustível para a nossa missão. Cada like e cada inscrição são como abraços virtuais que nos motivam a continuar. Então, um super obrigado por estar nessa jornada com a gente e fique de olho, porque sempre tem vídeo novo chegando para te ajudar a evoluir. Porque o mundo precisa de mais estoicos e adivinha, só temos o e-book Domine o Estoicismo te esperando no primeiro comentário fixado. Corre lá e garanta o seu. Até o próximo vídeo.